É, gurizada, eu falei pra vocês, eu não tava pra brincadeirinha, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Gato Mil, trazendo mais um vídeo pra vocês. E Little Nightmares, rapaziada, Little Nightmares. Talvez uma das minhas franquias de jogos de terror favoritas, que ultimamente, infelizmente, não tá passando por bons bocados. Mas, galera, quando eu vi o primeiro trailer de Little Nightmares 3, eu, na verdade, não pensei que o jogo fosse ruim. Na verdade, eu achei que ele tava muito diferente, e isso é bom, porque cada jogo de Little Nightmares é diferente um do outro. O 1 não parece com o 2 não parece com o 1, mas quando as polêmicas vieram, eu mesmo quis ir atrás de jogar. Recentemente eu consegui comprar um computador, porque agora eu tô trabalhando, e consegui jogar o jogo. E nesse vídeo eu trago uma espécie de review barra análise. Na verdade eu vou só falando e vou dando minha opinião aqui e ali, caso eu queira, e vou comentando coisas legais que eu achei do jogo. Eu não achei Little Nightmares 3 tão ruim igual todo mundo tá falando, e nesse vídeo eu vou tentar transitar entre história e gameplay, e minha opinião também, mas também não vou tentar atrapalhar alguém que não tenha jogado o jogo. Mas sim, se caso eu tenha gostado de algo que envolva um spoiler, eu vou estar falando aqui. Então fiquem atentos, mas eu garanto pra vocês que a maior parte do vídeo tá tranquilo. Mas chega de enrolação e vambora. No começo do jogo a gente é apresentado um cenário novo, mas ao longo que a gente vai andando a gente percebe que esse lugar é bem familiar. Esse lugar é simplesmente um dos barcos que transportava os gordões lá no primeiro jogo, e simplesmente um desses barcos naufragou, tanto que a gente pode ver até um gordão morto no chão. O que me faz pensar que a Six, a protagonista do primeiro jogo, talvez tenha fugido e passou por onde a gente tá agora. E aqui eu quero realçar pra vocês o quão interessante e diferente eu achei esse cenário do jogo. E eu tenho que dar destaque pra essa ambientação. Quanto mais fundo a gente vai entrando dentro do lugar, a gente percebe que esse lugar é uma espécie de cidade, cheia de estátuas, monumentos e pessoas petrificadas por alguma razão. E avaliando pela roupa dessas pessoas, dá pra ver que elas são meio que monges ou uma espécie de civilização antiga. E também ao longo da cidade dá pra ver estruturas muito específicas que foram construídas. E também corpos que foram pendurados nas estruturas das casas, como se fosse uma espécie de oferenda. Eu me pergunto pro quê? E esse, pessoal, é o bebê gigante. O bebê gigante é um dos novos antagonistas do jogo. E como vilão de introdução, eu achei ele muito bom. É super inquietante você estar andando pelas ruínas da necrópolis e simplesmente escutar barulhos e passos, e às vezes até escutar o bebê cantando. Sem sombra de dúvidas, o bebê gigante é um bom vilão introdutório pro jogo, e com certeza foi um dos que eu mais gostei. E voltando à necrópolis em si, tem um momento nela que descobrimos guarda-chuvas feitos de pena. Esses guarda-chuvas vão ajudar a gente a acessar áreas que a gente não tinha acesso antes. Usando o vento na necrópolis, a gente pode acessar áreas que a gente não podia antes, e com isso progredir para sair desse lugar, mas agora com um bebê gigante na nossa cola.
No jogo também é apresentado um novo sistema de combate. Enquanto nos outros jogos de Little Nightmares a gente tinha que pegar algo do cenário para se defender, em Little Nightmares 3, Lou e Alone andam sempre armados com objetos, tipo Lou, que anda com um arco e flecha, e Alone, que anda com uma chave de fenda. E tem momentos no jogo que os dois precisam trabalhar em equipe para matar inimigos menores. E sobre esses momentos, eu tenho algo a reclamar. Isso não é só um problema desses momentos, é um problema do jogo inteiro. Ao contrário dos vilões maiores do jogo, que eu realmente senti que eles tentaram fazer todas as aparições serem impactantes, esses momentos de combate menor, eles simplesmente deixaram muito a desejar. Coisa que não acontecia no Little Nightmares 2, por exemplo. O combate daquele jogo era extremamente natural e funcionava muito bem. Você realmente sentia que você era um invasor e que não era pra você estar ali, e você só tá se defendendo. Enquanto em Little Nightmares 3 tudo só acontece, você realmente sente o fator scriptação no meio da sua gameplay. Enquanto em Little Nightmares 1 e 2 você sentia que tudo acontecia naturalmente, Little Nightmares 3 você sente que tudo é forçado. Não era pra estar acontecendo agora, mas tá acontecendo. E não é algo que afeta o jogo 100%, mas sem sombra de dúvidas é um declínio em questão de qualidade, diferente da aparição dos monstros, que felizmente é algo que o jogo se destaca, tendo alguns momentos bem interessantes. Às vezes o jogo vai parar para dar esses pequenos flashbacks do passado do Lou, explicando do porquê que ele tá ali. Eu não acho esse o melhor jeito de explicar uma história, mas eu acho interessante, não acho uma ideia ruim. Andando pra fora, a gente percebe que essa cidade agora tá anoitecida. A gente pode ter até sobrevivido à queda, mas a gente ainda não escapou desse lugar. E muito menos do bebê gigante, que ainda tá com sangue nos olhos pra matar a gente. E se lembra daquelas pessoas petrificadas lá no começo do jogo? Pois é, o bebê gigante tem um feixe de luz que pode transformar tudo em pedra. E talvez esse seja o maior motivo para não ficar na vista dele. E logo depois da gente fugir dele, a gente não tem muito tempo de paz. A gente passa por ele uma última vez antes de fugir desse lugar. E óbvio que esse bebezão não vai deixar isso fácil pra gente, perseguindo a gente até o último segundo. Mas com muita força de vontade e querendo sobreviver, a gente por fim consegue escapar da necrópolis.
Agora a gente é apresentado a esse novo local, que parece ser uma zona industrial, que sem sombra de dúvidas se diferencia muito do último lugar que a gente estava. A gente anda nesse lugar e percebe como as pessoas estão sendo carregadas por máquinas ou uma espécie de sistema de sustentação, dando um pequeno vislumbre do que a gente vai se deparar ao longo dessa zona nova. Não dando nem tempo para raciocinar, a gente já se depara com o primeiro monstro que a gente vai achar aqui nesse lugar. A supervisora vai ser o monstro principal desse capítulo. E sem sombra de dúvidas, de todos os monstros do jogo, ela é a menos interessante. E na minha opinião, não é só ela que é a menos interessante. É a zona inteira dela que não é interessante. E não que seja ruim. É como eu disse, não é interessante. Diferente da Necrópolis, que eu realmente achei uma boa zona de introdução, que realmente não entregava muito, mas também não entregava pouco, essa parte do jogo eu simplesmente achei forçada. Se lembra dos problemas que eu disse da Necrópolis, de que tudo era meio scriptado, nada parecia natural? Então, aqui é tudo isso ao quadrado. E não que isso faça a zona ruim, mas simplesmente parece medíocre. Medíocre que eu quero dizer é esperar um monstro concluir uma ação para que ele abra uma porta para você progredir. Isso foge completamente do padrão Little Nightmares. Little Nightmares é um jogo stealth. Esperar um monstro ir embora da sala que você tá não é ser stealth, é gameplay preguiçosa. Eu lembro que nos trailers o jogo mostrava como a supervisora ia estar sempre de olho na gente, ela ia estar sempre olhando pra gente nas câmeras, e eu lembro que todo mundo pensou 1001 mecânicas pra esse negócio de câmeras, porque o que eles mostravam nos trailers é que as perseguições dela seriam totalmente orgânicas. Parecia que ela ia estar andando ocasionalmente por aí, procurando você, e se você fosse detectado pelas câmeras, ela já ia saber automaticamente onde você tá. Já pensou uma sessão free room de você andando por aí e ela procurando você tendo que fazer algum objetivo ou algum puzzle, e se você fosse detectado pelas câmeras, bum, ela ia começar a procurar você e já ia saber onde você tá. Ia ser sensacional, mas os caras simplesmente largaram a mão e transformaram esse capítulo que tinha tanto potencial em algo medíocre. E para não falar que esse negócio das câmeras não foi utilizado, eles colocaram um puzzle aqui e ali que envolve elas, mas simplesmente deixa muito a desejar. Essa foi com certeza uma das zonas que eu tava mais hypado, mas que foi impressionantemente decepcionante. E pra ser sincero, até os momentos em que a supervisora aparece de verdade são decepcionantes. Literalmente não tem nenhum momento muito impactante ou que realmente faça você se sentir ameaçado. É só literalmente ir do ponto A ao B e se esconder em algum lugar. Isso quando o momento não é completamente scriptado ou planejado pra você morrer caso você faça algo errado. Mas agora, parando de falar da supervisora e falando mais da zona em si, a gente rapidamente descobre que esse lugar não é só uma fábrica aleatória. É uma fábrica de doces. E obviamente essa fábrica tem empregados. Os empregados são esses gordões deformados que a gente vai ver em abundância na fábrica. Muitos deles estão estranhamente mortos, jogados por aí. E também parece que eles mesmos não ligam de encontrar outros deles mortos por aí. E o que é até bem interessante, porque eles nem mesmo são maus. Tipo, em nenhum momento do jogo eles tentam capturar o Low e a Alone, ao menos não intencionalmente. Tipo, eles mesmo vendo o Low e a Alone, eles não tentam ir atrás deles. Eles só realmente parecem ser empregados cansados esperando a hora de ir embora. E eu realmente não achei isso tão ruim. Monstros que não são 100% uma ameaça é algo intrigante. Sim, de fato, isso faz a gameplay ficar mais parada? Faz, mas não deixa de dar característica para esse mundo. Little Nightmares é uma crítica social enorme. E do mesmo jeito que na vida real não tem pessoas 100% más, às vezes são só pessoas aborrecidas ou cansadas, nesse mundo também. E bom, até onde eu sei, isso não é preguiça. As artes conceituais do jogo mostravam que a fábrica ia ser um ambiente completamente diferente e até ameaçador, podendo ser até melhor, mas não deixa de ser uma ideia interessante, não boa, mas interessante. Mas então você me pergunta, se o vilão principal não é bom e nem os secundários são bons, o que se salva nessa zona?
As perseguições com a supervisora são muito boas. Não são as mais incríveis do jogo, sem sombra de dúvidas, mas elas são muito boas. O fato dela virar essa espécie de aranha só aumenta a intensidade das perseguições, porque ela é rápida, ela é ágil e você se sente impotente de verdade. Sua única alternativa agora é fugir, porque se você ficar lá, ela vai te pegar. Eu até quero evitar mostrar muito dessas perseguições, porque são realmente momentos muito bons do capítulo. Porque, diferente da Necrópolis, não tem nem muitas coisas interessantes pra falar desse capítulo, na verdade. Esse capítulo é totalmente feito pra puxar algumas horinhas de gameplay do player, porque simplesmente não tem muito o que fazer ou comentar aqui. E as poucas coisas que tem eu não quero mostrar muito pra não estragar a experiência de alguém que queira jogar futuramente. Nenhum dos puzzles desse capítulo são legais ou interessantes. Parece que tudo é feito pra enrolar e no momento da ação parece que não é orgânico, sabe? E não, o capítulo não é ruim. Ele só é muito medíocre. Ele realmente é um capítulo feito apenas para sugar algumas horinhas do player. É para ser um capítulo intermediário entre um e outro, com a maior parte dos momentos sendo mediano para baixo e tendo alguns momentos que realmente são interessantes. Mas basicamente a gente tem uma última perseguição contra a supervisora. E mesmo ela vindo com tudo pra cima da gente, a gente consegue fugir dela. E depois a gente explorar esse ambiente meio que nos fundos da fábrica, a gente finalmente acha mais um espelho e fugimos da fábrica de doce. Nessa nova zona, a gente começa numa espécie de depósito. E já no começo a gente é apresentado a um bicho. Esse bichinho que a gente vê é um gnomo. E esse nome em específico que a gente está acompanhando parece estar guiando a gente. Ele vai abrindo caminho pra gente, sempre agindo em desespero, que não é uma característica única desse. Todos os gnomos sempre parecem estar agindo em desespero e estar prontos para fugir de qualquer ameaça. Acompanhando ele por um pouco mais de tempo, a gente descobre uma espécie de sala da caldeira. E ligando ela, a gente percebe o quão feliz ele fica. E como forma de agradecimento, ele traz um fusível para nós, que vai ajudar a gente a avançar nessa área. Andando por esse lugar, a gente finalmente consegue uma flashlight, que obviamente vai ser útil para iluminar lugares escuros. Andando por essa espécie de armazém, a nossa paz e sensação de progresso e segurança não dura muito, visto que rapidamente a gente percebe que a gente não tá sozinho aqui. Gurizada, isso definitivamente não é bom. E avançando pra sumir desse lugar, a gente avança por salas bizonhas cheias de souvenirs ou sei lá que desgraça é essa. E chegando numa sala em específico, a gente acha um boneco amarrado, que ao tentar interagir com ele, sim, o boneco simplesmente acordou. E aqui a gente descobre que para derrotar esses bonecos a gente tem que usar as nossas armas. Eu com arco e flecha e a nossa amiga tem que usar a chave de fenda dela. Esses são os bonecos. Eles vão ser os personagens menores desse capítulo. E pra ser sincero, eu gostei bastante deles. Eu até fiquei meio triste que eles não foram tão bem explorados nessa zona do jogo. Quando a gente consegue sair daquele armazém estranho, a gente passa por uma certa parte com uma fornalha, do qual tem um puzzle que eu achei muito legal. E a gente chega em um lugar cheio de elementos de circo, que andando em volta, a gente chega em uma sala cheia de aposentos, do qual é tudo tranquilo. A gente resolve um puzzle e avança. Mas nisso que a gente avança, a gente vê mais bonecos em uma área que antes não tinha.
E isso é muito estranho, porque mesmo a gente sabendo que esses bonecos estão vivos, eles não vêm atacar a gente direto. E eu simplesmente adoro isso. Vai criando uma sensação de paranoia, mesmo a gente sabendo que algo vai acontecer. E sim, eu sei que é bem clichê e não funciona com todo mundo, mas não deixa de ser legal. E quanto mais a gente vai avançando, a gente vai escutando barulhos, vendo sombras, até que... E voltando àquele lugar com temática de circo, a gente escuta a música próximo a essa tenda ao nosso lado. E ligando a energia desse lugar, a gente tem o primeiro vislumbre do monstro dessa zona. E cara, eu tenho muito a dizer. Diferente da fábrica, que era uma zona completamente monótona e sem muito conteúdo, essa parte do jogo é simplesmente impecável. Essa parte é simplesmente cheia de conteúdo e muitos momentos interessantes. Então pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum super spoiler que talvez estrague a sua experiência aqui nessa parte do jogo, porque eu já tô revelando muita coisa, mas não são as coisas mais incríveis. Avançando nessa zona, a gente finalmente descobre que de fato esse lugar é um circo imenso. E se lembra daqueles gordões trabalhadores da fábrica do capítulo anterior? Pois é, eles voltaram, mas não só pra ficar trabalhando. Agora esses caras são de fato um obstáculo. Bom, tipo, ao menos quando você tá no caminho deles. Andando por esse lugar, a gente consegue ver como esse circo é imenso, cheio de atrações fatais pra esses gordões. Tipo, sério, velho, olha pra esse cara vai morrer. O lugar também é cheio de doces pra esses gordões comerem. E também eles não parecem nem ligar de ver os companheiros mortos. Pelo contrário, eles brincam com os corpos dos companheiros que morreram. Todo o circo trata a morte desses caras como se fosse um espetáculo. E é por isso que eu achei essa zona tão boa. E o mais impressionante é que esses caras estão aí pra ver isso. Eles esperam pacientemente pelo que vai acontecer, mesmo que o resultado não seja favorável pra eles no final. E toda essa loucura tem um dono, do qual a gente vai ver em breve. E finalmente, depois de toda essa loucura nesse circo, a gente pode...
talvez não dessa vez. A gente continua avançando no circo, mas agora em uma parte em que aparentemente os gordões não têm acesso. A gente entra em uma espécie de bastidores. Inclusive a gente descobre que esses gordões são meio que tratados como comida, sabe? Eles são transportados de um lugar pro outro como se fosse gado, como a gente pode ver nesse frigorífico. Se você olhar no canto da porta, tem um pôster com a mulher da fábrica de doce. Ou seja, ela transporta esses gordões. É como se eles fossem descartáveis, tanto que eles mesmos sabem disso. Quando eles veem um parceiro morto, eles simplesmente não ligam. A gente anda mais por esse lugar, procurando uma outra saída, até que a gente simplesmente vai parar na sala de alguém bem inusitado. E esse, pessoas, é o Kin. O Kin talvez seja um dos personagens mais perversos que eu já vi em Little Nightmares. Literalmente todos os momentos em que esse desgraçado aparece, alguma coisa vai dar merda. Como por exemplo ele conseguir capturar os protagonistas e capturar e matar um nome por nenhuma razão. Não, e já vou avisando que o nome e os protagonistas não é a única coisa que esse cara capturou não. O que é desse cara aí tá guardado. Esse cara tá muito na merda. E podem ficar tranquilos que isso não é spoiler, porque já foi mostrado isso pra gente nas prévias de gameplay que foram publicadas na IGN. E as perseguições com esse cara são muito boas. Diferente dos outros monstros que parecem estar perseguindo a gente por instinto, esse cara persegue a gente com raiva. E como vocês puderam perceber, o Kin tem esse boneco no braço dele. Que sim, esse boneco persegue a gente em lugares estreitos. O Kin, com certeza, foi um dos vilões que eu mais gostei desse capítulo. O cara é realmente um vilão, o cara é realmente do mal. Todas as decisões dele são feitas por pura maldade. E é óbvio que um cara desgraçado desses não vai deixar a gente fugir tão fácil. Por mais que o Kin seja dono de um circo, ele não é bom.
E por fim, chegamos na última zona do jogo. Esse lugar parece ser alguma espécie de hospital psiquiátrico, que, como os flashbacks mostravam, parece ter muita conexão com o Low. Todo o lugar está em ruínas, parecendo que foi abandonado, e a vegetação parece ter tomado conta do lugar. E o lugar está infestado dessas flores, que você tem que matar elas, porque senão quem vai morrer é você. E mesmo com tudo em ruínas e abandonado, com a vegetação tomando tudo, ainda tem outras pessoas aqui. Os enfermeiros são essas criaturas altas e pálidas que não conseguem enxergar. Eles se movem de forma espasmática, sempre grunhindo, e reagem a qualquer ruído, normalmente de forma agressiva. Os enfermeiros servem como um obstáculo nesse lugar. Você vai achar eles constantemente, mas sem sombra de dúvidas, os enfermeiros não são o maior problema aqui. Avançando nesse lugar, a gente descobre talvez um dos melhores puzzles que eu já vi nesse jogo. Low tem um enorme vínculo com esse lugar, e ele sabe exatamente o que ele está procurando. Agora, Low pode transitar entre as épocas desse lugar, entre o presente e o passado, e resolver um puzzle que não é muito difícil, mas que ganha um aspecto completamente novo com essa mecânica, que eu não vou entrar muito a fundo para não atrapalhar a gameplay de alguém que queira jogar futuramente. Eu não tô com muita vontade de falar dessa parte do jogo, não porque é ruim, mas porque é muito boa e eu não quero realmente estragar a gameplay de ninguém. Eu vou mostrar um pouquinho das melhores partes, mas só realmente para dar um gostinho. Eu não vou mostrar mais que isso. Inclusive, se a pessoa quiser parar de assistir o vídeo por aqui, para ter uma reação melhor quando for jogar o jogo de fato, eu recomendo. Porque por alguma razão, uma coisa que Little Nightmares 3 faz muito bem são as perseguições. E após a gente terminar o puzzle com o boneco, a gente tem a nossa primeira interação com um monstro dessa zona. E por fim nós somos apresentados ao Hipnotista, talvez um dos monstros mais intrigantes que eu já vi na saga Little Nightmares. Eu sei que todo mundo tem um certo preconceito com Little Nightmares 3, mas vamos ser sinceros, a parte do Hipnotista no Instituto é uma das melhores do jogo. E eu não tô falando só de Little Nightmares 3 não, eu tô falando de jogos de Little Nightmares no geral. Tirando todo o preconceito de Little Nightmares 3, a parte do Instituto é genial. Sim, eu sei que o puzzle é relativamente simples, mas a boss fight é genial e todas as partes com o Hipnotista são muito boas. Só o design desse cara já me conquistou, velho. E a lore por trás dele ser o Otto que foi pra esse mundo e ficou distorcido,
é muito boa também. Em todas as fotos dele, ele parece ser um cara esquisito. Ele parece ser alguém asqueroso, alguém que você não gostaria de estar perto, sabe? E o fato dele ter olhos nas mãos realça esse lance de que ele fazia coisas que as crianças não gostavam que ele fazia. O hipnotizador é muito mais que um monstro. Se o lance do Otto ser o hipnotizador for verdade, o hipnotizador é basicamente um homem normal desesperado em salvar alguém que amava, que não teve empatia, não teve compaixão e utilizou todas aquelas crianças como objetos. Os olhos nas mãos, o fato do corpo dele estar embaralhado no meio do instituto é literalmente uma metáfora. O Otto se transformou num monstro.